Bom dia, gente. Vamos começar, né? Hoje vamos ter aula de História. Livro de História, página 58. A vinda da família real para o Brasil, certo? A vinda da família real para o Brasil. Então, mais um dia, né? Estamos aqui. Espero que vocês tenham tido uma boa noite, tenham descansado, tenham feito a tarefa anterior. Gente, não acumulem, ok? Porque se vocês acumular, vai ser pior para vocês. Então, reserve um tempo, certo? Como se estivesse na escola, tá certo? Coloque isso na cabeça, eu estou na escola. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor, que tu me concedes, por esta aula que agora eu irei ter, que tu possas abrir a minha mente, Senhor, que tu possas me dar, Senhor, disposição para que eu mesmo à distância eu possa aprender. Senhor, tira de mim o que não te agrada e me ajuda, Senhor, a desenvolver cada dia mais. Abençoa, Senhor, todas as crianças do nosso Brasil, Senhor. Abençoa, Senhor, ao nosso Brasil, Senhor. Ser com essa enfermidade, Senhor, que ela passe logo e que possamos, Senhor, estarmos de volta em nome de Jesus. Amém. Então, gente, abram o livro aí de História na página 58, certo? Onde iremos estudar a vinda da família real para o Brasil. Como foi que a família real veio para o Brasil, né? Vieram todo mundo para o Brasil, né? A família real, vocês sabem, né? A família portuguesa, ok? No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, lembra de Napoleão Bonaparte, gente? Ele era o imperador da França, queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, só a Inglaterra que ele não conseguiu vencer. Então, como represália, Napoleão declarou fechado todos os portos da Europa ao comércio inglês. Então, como ele não conseguiu, né, fazer com que a Inglaterra entrasse na onda dele, ele pegou, fez o quê? Fechou todos os portos. O que é portos? Porto é um local onde os navios ficam ancorados, tá? Onde os navios ficam, chamado de portos. Então ele fez o quê? Porque naquela época, né, gente, não existia avião, não existia o meio de transporte mais usado eram os navios, ok? Então, como represália, Napoleão decretou fechados todos os portos da Europa ao comércio inglês. Então, inglês porque a Inglaterra. Então, ele pegou e fez assim. Já que o pessoal não queria, então ele decretou. Não havia comércio entre a Inglaterra e os outros, e o povo europeu. Esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Marque aí, tá certo? Então, esse bloqueio do comércio, certo, entre os países europeus e a Inglaterra ficou conhecido como bloqueio continental. Neste período, Portugal era governado por Dom João e tinha uma longa relação comercial com os ingleses. Eita, já que o comércio estava fechado, como ia fazer, né? Dom João viu-se numa situação difícil, continuou a apoiar a Inglaterra. Então, Napoleão determinou a invasão dos portugueses. E sem poder oferecer resistência à invasão francesa, Dom João resolveu fugir para o Brasil. Então, por isso que aconteceu a família real vindo para o Brasil, devido a tudo isso que estava acontecendo lá na Europa, certo? Trazendo toda a corte portuguesa, quer dizer, ele veio trazendo toda a família, muita gente veio com ele. A Inglaterra escoltou os navios portugueses na travessia do Atlântico, porém, em contrapartida, exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Então, como eles vinham para o Brasil, então a Inglaterra exigiu que os portos, né, daqui do Brasil fossem abertos para poder eles transitarem. Entre a família real, aí veio funcionário da corte, militares, religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. E isso aconteceu em 1811, 1808, Dom João, sua família e toda a corte chegaram ao Brasil, né? É mais ou menos essa novela que a gente tá passando hoje na Globo, né?
que eu não lembro o nome, né? Que é falando sobre Dom Pedro, aquelas coisas, muita coisa que relata ali, né? Então, logo após sua chegada a Salvador, Dom João, cumprindo o seu acordo com a Inglaterra, decretou a abertura dos portos às nações amigas, que era a Inglaterra. Teve muitos privilégios em nosso país. Então, a Inglaterra teve muito privilégio aqui no Brasil, tá? Devido a esse acordo entre Portugal e Inglaterra. Após um mês de sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo. Então, a sede ficou no Rio de Janeiro. Com isso, gente, muita coisa teve que, devido à vinda da família real para o Brasil, muita coisa teve que ser modificada, que teve que ser construída para o bem-estar da família. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovação na cidade, entre elas, né? Então, aí criou a imprensa régia, quer dizer que fosse um jornal, né? A criação do Banco do Brasil, de arquivo militar, do Jardim Botânico, que hoje ainda existe, certo? De uma fábrica de pólvora. Tudo isso teve que criar para poder a família real se instalar aqui no Brasil. E no Rio de Janeiro ainda existe, né, o Museu do Ipiranga. Instalações, né? Então foram instalados o Museu Dom João VI, foi instalado da Biblioteca Real, foi instalado uma Academia Militar e de Belas Artes, das escolas médicas e artesanal da Marinha. Então, muitas coisas teve que fazer para que eles pudessem viver aqui no Brasil, que não tinha. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias. Essas medidas não alegraram os brasileiros, pois houve aumento dos impostos para executar tais medidas, a custear as despesas da corte. Então, como ainda hoje acontece, né? Para o bem-estar, né, de alguns, então as coisas vão aumentando, os impostos vão aumentando. E isso deixou muitos brasileiros insatisfeitos devido a esse aumento. Com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Porque, vocês sabem, né, naquela época, a forma de governo era monarquia. E a monarquia, o cargo, né, vai passando de pai para filho, é hereditário. Né? Quando Dona Maria I faleceu, quem ocupou o cargo foi seu filho, que ficou chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira não andava bem, por causa da guerra contra as forças napoleônicas. Então, a economia, quer dizer, a parte financeira do Brasil não estava muito bem, como até hoje não está, né? Dom João VI, por Jean... Então, isso aqui, gente, é uma foto, certo? De Dom João VI. Aí, na página 59, continua. Curiosidade. Dom João VI mandou contratar artistas, escritores e pintores, entre eles os franceses Jean-Baptiste Debrecht, que pintou o cotidiano da corte, o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas, que ainda hoje existem. Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra a sua vontade, teve de retornar a Portugal e assumir o trono português. Ele deixou o seu filho Dom Pedro, que a gente vai ver, né, na questão da história da independência do Brasil, como príncipe regente, para administrar o Brasil e evitar qualquer movimento separatista que surgisse. Então, ele preferiu deixar o filho dele, né, comandando. Na hora da partida, Dom João disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Quer dizer, ele preferiu, né, que se separasse, mas que o filho dele, estando lá, iria ajudá-lo. Se fosse outra pessoa, não ia ajudá-lo, né?
Dom João VI levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Então, gente, essa questão dessas corrupções não é de agora, né? Há muito tempo, você vê aqui, né? Então, Dom João, antes de ir para Portugal, né, levou todo o dinheiro que estava no cofre. Então, com isso, o príncipe regente, Dom Pedro, teve dificuldade de administrar. Como é que ele ia fazer as coisas se não tinha dinheiro? Com a vinda da família real ao Brasil, houve curiosidade. Houve um expressivo aumento dos impostos para manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Somada a outras insatisfação com a coroa, a cobrança de mais impostos levou aos pernambucanos a revoltarem-se em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana, né, que é chamada hoje de data magna, que é em março, que agora é feriado, né? Foi devido a isso. Então, isso foi uma Revolução Pernambucana. Foi uma insatisfação, né, dos pernambucanos contra a corte portuguesa. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que os pernambucanos conseguiram ser independentes do Brasil por mais de 2 meses. Ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil, certo? Pernambuco se tornou um país separado do Brasil, entendeu? Então, ficou esse movimento, né, ficou chamado de Revolução Pernambucana, certo, gente? Então, Dom João VI levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Então, com isso, Dom Pedro ficou com muitas dificuldades, certo, de como administrar, né? Então, ele teve que fazer algumas coisas, né, para poder administrar aqui o Brasil, certo? Então, isso são coisas que depois nós iremos falar com... Tudo isso foi a vinda da família real para o Brasil. Então, gente, a nossa atividade agora vai estar na página 59 e 60 e 61, certo? Na página 59, 60 e 61. Vocês leiam de novo, tá? Para poder responder. Então, aí aqui você vai marcar o primeiro com V ou F, certo? Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa, estava em guerra com a Inglaterra. Você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Qual era o objetivo do bloqueio continental? No livro tem, no texto tem, tá certo? Qual era o objetivo? O objetivo é o que ele queria chegar com tudo isso, com esse bloqueio continental. Aí o terceiro, ao chegar ao Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? Aí vocês vão ver, aqui no livro diz, aí ele diz, deu continuidade ao monopólio comercial entre Brasil e Portugal, decretou a abertura dos portos da colônia e todas as suas nações amigas, transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo, decretou que os franceses poderiam fazer comércio em Portugal. Então, vocês vão ler e vão encontrar a resposta. O quarto, observe a obra de Debret, artista francês, que Dom João VI mandou vir para o Brasil. Em relação à vinda no Brasil colônia, o que essa obra retrata, o que mais chamou a sua atenção. E vocês vão ver a foto, vai dizer o que mais chamou a atenção em pequenas palavras. O quinto, vocês vão dizer, a presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. Então você vai dizer, o que foi que aconteceu? A transformação tem lá, nessa aqui, ó, a instalação, certo? Vocês vão ver aí no quinto. O sexto, você vai marca um X na alternativa. Então, quer dizer, só tem uma resposta certa, que corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil. O que foi que ele fez? Ele fez a abertura do Museu Nacional, a abertura do Banco do Brasil, fundação. Não corresponde, tá, gente? Não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil. Fundação da Biblioteca Real, inauguração da Academia de Belas Artes, criação de artigos sobre escravidão,
Qual é dessa resposta a única que está errada? E o 61, a página 61, vocês vão ler. Qual país obter maior benefício com a abertura dos portos? Justifique sua... Você vai dizer qual foi o país e vai dizer o que foi que ele conseguiu. O que foi que ele conseguiu? Aí veio os outros quesitos aqui, certo? O 8º, o 9º, o 10º, você vai dizer. Faça uma relação com as colunas, certo? Bloqueio continental, abertura dos povos às nações amigas, Reino Unido e Portugal e Algarves, retorno de Dom João VI a Portugal. Você vai botar a letra A, B, C ou D, certo, gente? Então, preste atenção, faça direitinho, certo? Como você estivesse na aula. E, em dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Tchau.